Então, pessoal, continuando a entrevista com o Eduardo Ascenso, gerente do PTT do NIC-BR. Eduardo, fala um pouco para a gente dos números. O PTT São Paulo é o maior PTT? Hoje nós temos 22 localidades em operação. São Paulo, São Paulo, Brasília... 22 localidades são 22 estados, não? São 22 localidades em operação. Nem todos os estados estão cobertos. Dos 27, né, nós temos, não lembro de cabeça exatamente quantos, mas acho que nem metade nós já chegamos. É que tem localidades, tem estados que tem mais de um PTT. Por exemplo, o estado de São Paulo, nós temos 4 localidades em operação. A da cidade de São Paulo, São José dos Campos, Campinas e Americana. Então, São Paulo tem Só São Paulo Paulo temos, mesmo, no estado de São Paulo nós temos 5, Americana, Campinas e São José dos Campos. Aliás, em breve iremos montar São Carlos, aqui no interior de São Paulo. São José dos Campos. Agora eu pergunto uma coisa. Existem outras localidades do Brasil com um número tão grande de AS designados, tanto quanto São Paulo ou não? São Paulo é que possui a mais. Nessas localidades. No site PTT-BR, no menu da esquerda tem localidades. Você clicar lá, tem um mapa de AS. Aquele mapa mostra o local onde o sistema autônomo foi registrado com o NIC-BR. Tá. Então dá para ter uma ideia de distribuição dos sistemas autônomos no Brasil. Certamente os sistemas autônomos têm uma maior concentração no Sudeste, São Paulo, Rio e Minas. Tá. Em sequência vem o Sul, depois o Nordeste, aí o Norte e o Noroeste. Então, lá inclusive tem a distribuição por estado E por localidade. região. E por região, que a gente chama. O termo que nós usamos, localidade, é o PTT em si. Então, por exemplo, a localidade de São Paulo é o PTT de São Paulo, mas, por exemplo, aqui no PTT, na localidade de São Paulo, nós temos hoje já 30 PICs em operação. Desses 30, 27 estão na cidade de São Paulo e 3 estão em cidades ao redor. 2 em Barueri e 1 em Cotia. Mas eu te pergunto o seguinte, não é um pouco tendencioso o registro BR, o NIC, ser em São Paulo e São Paulo ter tantos PICs e São Paulo também ter tantas localidades como em outros? Você acha que o fato da equipe ser aqui, o NIC ser aqui em São Paulo, isso não tendem um pouco a vocês darem uma atenção melhor ao estado, à região? Certamente ajuda a estar próximo. Então a equipe hoje que é responsável pela operação e manutenção do PTT está em São Paulo. Mas não só, nós temos presença nas 22. Porém, o fato de ter maior tráfego, maior interesse, não está relacionado com isso, está relacionado com o recurso financeiro. São Paulo é a cidade que tem mais dinheiro no país, não tem jeito. Não é o fato de que vocês estão aqui, tá pertinho, vamos criar um Pix. Não, é que assim tem mais demanda. São Paulo é onde foi criado o primeiro PTT do Brasil. Foi criado inclusive pelo nosso diretor, o Milton Caoro, em 96, na Fundação Neopara Pesquisa do Estado, que é a FAPESP. Lá nasceu o primeiro PTT do Brasil. Depois, esse PTT, inclusive hoje ele foi transferido para a operação pela Terremark, mas ele é um PTT acadêmico. Foi o primeiro. Se você olhar, e hoje é o mais volumoso? Com o maior número de participantes, maior número de PICs? Então, a cidade de São Paulo tem uma demanda certamente grande. Por isso que se explica ter sido o primeiro PTT do país e hoje ter a maior demanda. Então, a demanda de usuários e de tráfego também significou numa demanda grande de maiores participantes e de ter tantos PICs numa localidade só. Mas assim, esse é um ponto, por exemplo, se você pegar e comparar São Paulo com o Rio. A localidade do PTT-BR no Rio de Janeiro é uma localidade que está muito abaixo do seu potencial. Se você olhar lá, tem quanto? Uns 10 participantes. E um tráfego de picos de 10, chegou a bater 20 GB. É muito abaixo do que deveria ter na cidade. Se você olhar naquele mapa de AS do PTT, dá para ver que Rio de Janeiro está na segunda, ali está logo entre as primeiras localidades, as primeiras cidades do país com mais AS. Mas por que não teve tanto tráfego ainda, tanta troca de tráfego no Rio?
Um dos motivos, pessoalmente eu entendo, tem a ver com a cultura de troca de tráfego no país, um passado de monopólio. Um passado de monopólio das operadoras, que possuem uma AS só e suas próprias redes de transporte, portanto não tinha interesse em tanto trocar tráfego. E aí por questões, talvez até geográficas, a cidade do Rio de Janeiro tem algumas dificuldades de passagem de fibra, isso atrapalhou um pouco o processo. O fato assim é que hoje nós entendemos que Rio de Janeiro vai ser a segunda localidade com maior quantidade de tráfego no futuro bem próximo. Ela já atingiu a segunda, Tá, mas ela vai passar, não vai ficar só em 10 dias, vai passar muito tem um mais. pequeno detalhe aí que influencia muito. Grandes participantes de conteúdo estando no PTT é que geram esse grande volume de tráfego. Cito, por exemplo, Google, Netflix, Akamai e outros. Então, isso é verdade. Só que eles não entraram no começo do PTT em São Paulo. O PTT em São Paulo ainda assim já era grande. Já tinha demanda. O PTT em São Paulo nasceu em 2004. O PTT-BR de São Paulo nasceu em 2004. O Google entrou em 2008. A Netflix entrou em 2012. A Netflix entrou no passado. No ano passado. Então, certamente, esses provedores de conteúdo ajudam muito o tráfego a crescer. Eles servem para estimular outros AS também a participar. A virem buscar. Facebook entrou agora, em 2013. Mas parece que o Facebook não está trocando tráfego direto, só é participante. O Facebook, ele tem uma restrição da sua matriz nos Estados Unidos que não permite, até o momento, que eles participem no acordo de troca de tráfego multilateral, no qual todos trocam com todos. Mas o Facebook, ele está presente na versão compartilhada e ele troca com todos que pedirem. Basta que o participante, quem for participante solicita uma troca de tráfego unilateral com ele e ele estabelece o peer e faz esse tráfego. Eles preferiram, por enquanto, fazer assim. Por que você acha que eles agem dessa forma? A informação deles é que eles têm uma restrição, acho, da parte jurídica em relação a ter esse acordo operacional com cada entidade que eles queiram trocar tráfego. Porque quando você faz parte do multilateral, de imediato você já aceita trocar com todos que estão lá. Você faz o acordo diretamente com o NIC. Essa é uma alternativa operacionalmente não muito boa. Por quê? Porque dá muito trabalho, né? O custo operacional é alto e talvez não vá atingir todos que realmente precisam trocar tráfego. Nem todo mundo vai lembrar de ir lá e solicitar. Não só lembrar, mas existem dificuldades técnicas. No mínimo tempo para você... Em São Paulo hoje a gente tem 400 participantes. Levantar 400 sessões BGP vai envolver no mínimo trocas de e-mail, tempo. A hora que ele acabar de fazer as 400, já vai ter mais 50. Isso, e aí depois mas o que está me parecendo que você está falando, por trás disso deve ter alguma grande operadora internacional buscando esse tráfego, aonde de fato estão os servidores do Facebook, que me parece o único motivo do qual ela não faria uma troca de tráfego multilateral. Não, assim, por que ela escolheria... É decisão jurídica, aparentemente. Por que ela iria escolher um por um para quem ela vai trocar tráfego? Eu vou explicar para vocês. Se o Facebook está aberto na internet. O que aconteceu mas o fato de ser um serviço aberto não tem nada a ver com a troca de tráfego. Agora, você pega, por exemplo, a Amazon. A Amazon, quando começou a operação no Brasil, tinha exatamente a mesma política. Não trocava multilateral. Aceitava todos, porém todos bilaterais. Passou alguns meses, ela decidiu optar pelo multilateral, porque é mais viável. Você acha que é a cultura delas? Então, eu pessoalmente acredito que seja relacionado com demanda jurídica dessas empresas que têm matriz nos Estados Unidos. Talvez eles decidam optar por acordos bilaterais ao invés do multilateral. Mas é uma decisão particular. O ponto-chave, até voltando à pergunta em relação à demanda de troca de tráfego e até o interesse. Certamente essas empresas, Facebook, Google, Netflix, são realmente muito atraentes para participantes. Mas eles só vieram para cá porque já tinha participantes. Foi o caso de São Paulo. O caso do Rio de Janeiro... Então você quer dizer que não é que ele veio e aumentou o número, ele só veio porque tinha muito participante. Quando ele veio, já tinha participantes.
certamente o fato deles estarem aqui atraiu outros. Eu concordo de que eles são realmente muito atraentes, eles têm tráfego. Se o seu provedor trocar tráfego diretamente com o Google, com o Facebook, com o Netflix, com o local web, com vários outros, é muito bom. Mas o ponto-chave é que o PTT já existia e já tinha uma quantidade razoável antes do primeiro desses grandes entrarem. Aqui em São Paulo. Em algumas localidades, existe ainda um problema de quebra de paradigma. Talvez São Paulo tenha quebrado esse paradigma um pouco antes por uma questão histórica, porque aqui nasceu o primeiro PTT do Brasil. Tem localidades... Então você ainda cita, olha, não é uma questão da equipe, não é uma questão da candidatura, mas é uma questão um pouco da cultura. Olha, a galera que está aqui entende que trocar tráfego é o caminho mais barato e de melhor qualidade, portanto, todo mundo se juntou e trocou. O que não é uma realidade no Rio e em outras localidades. Assim, é um ponto que não adianta forçar. Por exemplo, o NIC-BR, no início da operação do PTT, nós decidimos implantar algumas localidades, especialmente algumas capitais, por exemplo, Belo Horizonte. Quando foi montado Belo Horizonte, foi escolhido como ponto de interconexão, né, o PIX, o POP da RNP, que fica na Pampulha. É um local excelente, porém, ele é longe da cidade. Qual foi o efeito? Ninguém conseguia chegar lá. Então, o número de participantes que se conectavam no PTT em Belo Horizonte era pequeno, que tinha dificuldades operacionais para chegar. Porque o telecom tem que levar a fibra até lá. De algum jeito tem que chegar. Aí o que aconteceu é um efeito negativo. Porque depois nós conversamos, muitos AS de Belo Horizonte preferiram vir para São Paulo. Aí nós perguntávamos, por que você não se liga em Belo Horizonte? Eu prefiro ir para São Paulo porque já tem mais AS. Mas cria aquele ciclo, porque ele não vai para lá porque tem pouco. Mas só não aumenta porque... Pois é, mas aí fica uma coisa delicada. Todo mundo só quer ir para onde tem muito. Só tem muito porque todo mundo quer ir. Mas para ajudar a quebrar isso é que o NIC-BR mesmo monta localidades com um número relativamente baixo de participantes. Então você diz que o interessante é que a gente dissemine a cultura da troca de tráfego, sim, que os RAES se reúnam de forma a se encontrarem no local onde tem o maior número de participantes, para que possa o NIC ir lá e de fato executar um investimento e montar de fato a localidade. Certamente, a gente pode ajudar, inclusive, essa reunião inicial. Precisa ter um número mínimo. O número mínimo é 3. Se tiver mais, é melhor. E não precisa ter tanto tráfego. Nós já montamos localidades com 5 megas, 10 megas de tráfego. O importante é ter interesse, realmente, sistemas autônomos que participem desse. Entendi. Tem quantos minutos, né? 13. Tá, agora eu te pergunto o seguinte. O que é necessário para uma empresa, uma localidade, se tornar um candidato? O que precisa? Então, até no site do PTT-BR, em localidades, tem um processo de candidatura. Então, necessariamente, para colocar uma localidade, nós colocamos alguns pontos-chave. É necessário alguns recursos de infraestrutura, porque são equipamentos de TI. Então, espaço, energia elétrica, ar-condicionado, segurança física, ter um braço operacional local. Tem que ter um data centerzinho mínimo lá, né? Mas isso é suficiente? Não. É necessário, mas não é suficiente. Por quê? Precisam chegar aos sistemas autônomos. Então não basta ser você pode pegar um excelente data center e ninguém conseguir chegar. Só tem um AS lá, 2 AS? Não adianta. Então tem que chegar a sistemas autônomos. Então o ideal seria um excelente data center com muitos sistemas autônomos. Muitas vezes isso não é possível. Então às vezes nós temos condições com data centers com uma estrutura um pouco inferior, porém com uma necessidade maior de sistemas autônomos. Você está querendo dizer que o NIC, o PTT, ele vai ser flexível no sentido, olha, a estrutura está meio vagabundazinha, mas tem lá um monte de participantes. Nós fazemos uma análise de viabilidade, certamente nós buscamos condições nós buscamos o ideal de condições, mas nós consideramos algumas mínimas para montar uma localidade nova ou um PIX. Então, mesmo numa localidade que em São Paulo, que tem excelentes data centers, né, Telemark, Tivit, Alog, Global Crossing, Local Web, também tem PICs que são entidades bem menores.
uma Mas, instituição, uma empresa, né? se tiver o mínimo de condições e tiver demanda, isso ajuda a montar a análise de viabilidade para ser criada uma localidade nova. Então vai ficar uma balança entre Isso. disponibilidade e maior acesso aos participantes, né? Exatamente. Entendi. Pessoal, é isso aí, obrigado. Continuem outros vídeos.